Vamos então iniciar o culto e como a gente faz todos os dias, hoje não tem por que ser diferente, né? A gente inicia o culto a Deus orando, com oração, não é reza. Ah, mas tem alguma diferença? Claro que tem. Reza é repetição, reza é algo preparado. Reza é você ler algo que está escrito, uma oração escrita. Isso é reza. Agora, orar é voluntariamente você falar com Deus. Orar é de maneira espontânea você falar com Deus. Isso é oração. Jesus nunca rezou. Jesus sempre orou. Até por isso que a Bíblia não usa o termo reza. A Bíblia usa oração, orar. Se dirigir a Deus. Quem usa reza não é a Bíblia. Deus querido, Senhor Todo-Poderoso, aquele a quem a sabedoria pede conselhos, aquele que muitas vezes nos quebra, para que a gente se lembre que nós somos criaturas. Quantas vezes a gente levanta bem e acaba adoecendo durante o dia, porque nós somos assim, fracos, nós somos carne, a carne é sujeita a clima, temperatura, estado de ânimo, condições até emocionais, psicológicas. E o Senhor nos faz lembrar disso todos os dias. o apóstolo Paulo passou muito por isso, para que ele tivesse o orgulho dele quebrado, esfarelado, e para que ele pudesse viver na dependência total de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso sem tanto sofrimento. Ajuda-nos a nós mesmos nos quebrarmos e sabermos que precisamos depender do Senhor para tudo, porque tudo é pela graça do Senhor. Recebe nesta manhã, como o Senhor tem feito, recebe hoje também a nossa presença para te cultuar, para te adorar, para bendizer o Senhor, para dizer: Senhor, nós entendemos que nós somos dependentes de Ti. Fala conosco. Ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e livra-nos da mentira. Esta é a oração que fazemos no nome santo e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Você, meu irmão e irmã em Cristo, você já pensou por que você dorme? Você sabe que dormir é um presente de Deus para nós? Deus criou tudo. Assim a gente crê, porque assim a Bíblia diz, né?
E nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Então, se Deus criou tudo, Deus também criou a necessidade do homem dormir. Eu não sei se você já botou o reparo nisso, mas a Bíblia faz menção do sono. Várias vezes a Bíblia fala do sono. A primeira vez que a Bíblia fala do sono, eu vou indicar algumas passagens e eu gostaria que você desse uma lida, né, para confirmar aquilo que eu estou falando ou até me desmentir. Mas a primeira menção, a primeira citação bíblica do sono, você vai encontrar em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Depois de Deus ter criado o homem, o primeiro homem, Adão, Deus faz com que Adão durma num sono profundo, e a partir deste sono de Adão, que a gente pode chamar de uma anestesia, né? Hoje, o Senhor Deus forma Eva de uma das costelas de Adão. Foi Deus, meu irmão, minha irmã, que construiu este conceito de descanso para a sua criação. Isso também está na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 2. Deus estabeleceu, foi Deus, o padrão de descanso regular quando Ele reserva o dia de sábado para o povo judeu. O sábado não é para a igreja. O sábado é para o povo judeu. Leia, né? Leia a Bíblia em Êxodo, capítulo 31, versículo 16. E você pode ler também em Levítico, capítulo 23, versículo 3. Vou repetir. Êxodo 31, 16. Levítico 23, 3. E o curioso sobre o sono, como é que é, irmão? Então, antes Adão não dormia. Irmão, Deus criou Adão e logo depois de Adão fez a mulher. Eu não sei se algumas horas, mas Adão já nasceu com a necessidade de descansar. Eu não sei se ele fez depois de alguns dias, porque o tempo na Bíblia é um negócio meio complexo, mas todo ser humano nasceu com a necessidade de descanso. O que eu estou dizendo é que a primeira referência sobre o sono na Bíblia é em Gênesis 2, 21, quando Deus coloca Adão para dormir e desta, entre aspas, anestesia, ele faz Eva de uma costela de Adão. Mas todo ser humano nasce com uma necessidade de descanso. E o interessante é que a Bíblia fala do sono, fala de forma positiva e fala de forma negativa.
O sono é retratado na Bíblia Sagrada como um presente de Deus. Você pode ler o sono como presente em Provérbio 3, versículo 24. E você pode ler também o sono como presente no Salmo 4, verso 8. Toda pessoa saudável, ou toda pessoa que quer ser saudável, precisa dormir. A Bíblia fala isso. E a Bíblia mostra que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo teve esta necessidade. Jesus dormiu, como a gente dorme hoje. É só você ler lá Lucas, capítulo 8, versículo 23, Lucas 8, 23 e Marcos, capítulo 1, versículo 35. E o Senhor Deus usou o sono, usou o tempo em que as pessoas dormiam para trazer para essas pessoas sonhos e visões. E a gente lê sobre isso em Gênesis, capítulo 20, versículo 3, capítulo 31, versículo 24, também em 1 dos Reis, capítulo 3, versículo 5, e no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 1. Sonhos e visões. Agora, o sono, o dormir, é um dom de Deus, é uma graça de Deus. E como dom de Deus, dom no sentido de graça, dom no sentido de uma bênção de Deus, dom no sentido de algo maravilhoso que Deus faz nas nossas vidas. Nenhum dom de Deus pode ser abusado. E muita gente abusa do sono. Né? E aí Deus trata esses abusadores como preguiçosos. Você vai ler na Bíblia sobre essa gente preguiçosa, que só quer saber de dormir, não quer saber de trabalhar, ou quer saber de dormir até tarde, não se preocupa com a vida. Você vai ler sobre isso também. Em Provérbios 6, verso 9, Provérbio 19, verso 15, Provérbio 20, verso 13 e Provérbio 24, verso 33. Então o sono é uma bênção, assim como tudo que Deus nos dá. Se abusamos desta bênção, ele muda de nome. Ao invés de bênção, ele passa a ser o quê? Preguiça. Preguiça. Falta de atitude, falta de ação, né? E existem na ciência muitas teorias, né? Até algumas fantasiosas, sobre o porquê que nós dormimos. A ciência fala um monte de coisa, existem teorias assim que
né? Ficam imaginando coisas aí. E algumas pesquisas que foram feitas e continuam sendo feitas mostram que quando as pessoas são privadas, são impedidas de dormir, né? Essas pessoas têm um estado alterado. Mas o que a ciência até hoje não respondeu, pode ser que responda amanhã ou depois, mas até hoje não respondeu. É porque as pessoas, quando não dormem, têm o seu estado alterado. Porque é uma necessidade humana dormir, né? E quando a gente dorme, qualquer pessoa, tanto é que a Bíblia, muitas vezes, ela vai usar a palavra dormir para se referir à pessoa que morreu, não é? Por quê? Porque quando você está dormindo, você não tem reflexos, você não controla, não comanda o seu corpo, a sua mente, você está largado, você está entregue. E quando a gente dorme, sem controle, a gente é verdadeiramente uma criatura e não o Criador. Quando a gente está dormindo, a gente depende do Criador. Você está dormindo, a sua mente continua funcionando num outro estado, né? Numa outra frequência, numa outra velocidade, mas continua funcionando. O seu coração continua funcionando numa outra frequência cardíaca, mas continua funcionando. Tudo em você continua funcionando. Seu fígado, seu baço, seus rins, seus pulmões. Então o sujeito, quando está dormindo, ele é totalmente dependente de Deus. Porque se Deus falar para de funcionar, o sujeito morre. Então o sono, na nossa visão cristã, nos faz lembrar que somos criaturas e não Criador. Nós não controlamos absolutamente nada quando estamos dormindo. E nem quando estamos acordados, né? Você controla o seu coração? Você controla os seus rins? Não controla. Nós somos criaturas. E o sono nos faz lembrar disso. O nosso corpo precisa, o nosso corpo físico, isso aqui, que vai, né? A gente precisa constantemente abastecer esse corpo físico. A gente precisa comer, precisa tomar água, a gente precisa de oxigênio, de sono para continuar funcionando, porque o sono descansa, o sono relaxa. E atender essas necessidades do corpo consome da gente, de cada um de nós, muito tempo e energia. E o sono nos ajuda. Então a gente precisa ser lembrado constantemente, regularmente,
da nossa completa dependência de Deus para a nossa existência. E cada necessidade física que a gente tem, nada mais é, meu irmão e minha irmã, de um lembrete. Olha, você não é criador, hein? Você é criatura. Ah, o sujeito está com fome, né? É claro que o corpo chega uma hora que ele precisa repor as energias, então você sente fome. Mas isso também é para você se lembrar, né, que você não é Deus, que você tenha orgulho, empáfia, que você não seja humilde, você tem as mesmas sensações daquela outra pessoa que não é orgulhosa, que é humilde. Você não é mais. É você que se vê como mais, mas você não é. E sono, tem o rico, tem o pobre, tem o oriental, tem o branco, tem agora não pode mais falar negro, né? Agora é preto. Bom, se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, porque muda tanto, mas tem o preto, tem o índio, todo mundo tem sono. E o sono também nos ajuda, esta coisa maravilhosa que Deus nos deu, o sono nos ajuda a gente se concentrar melhor nas horas que nós estamos acordados. Quem não dorme, essas experiências que a ciência faz, de não deixar a pessoa dormir, né? Isso são experiências, né? Toca a campainha, acende luz para a pessoa não dormir. A pessoa que fica sem sono, ela não consegue se concentrar. Por quê? Porque, na verdade, eu vou fazer uma comparação contrária, né? Eu vou dizer que as nossas mentes são parecidas, são semelhantes a computadores, a máquina. Na verdade, as máquinas que buscam imitar a nossa mente, né? Mas nós temos uma capacidade de armazenar, assim como o seu computador, o seu celular tem. E nós ainda temos a nossa memória não é limitada como das máquinas, né? O seu celular tem lá um determinado, eu não sei como é que chama isso, não sei se é RAM, sei lá como é que é, mas tem a memória, né? O nosso sistema, nós, seres humanos, temos ainda uma memória e um potencial inexplorado. Mas a gente funciona muito mal quando nós não tratamos o nosso corpo de maneira adequada. E dormir faz parte do tratamento do corpo. Eu até brinco às vezes com os meus netos, né? Quando eles vêm para cá e eu estou querendo dar uma descansada, eu digo assim, olha, isso os mais novinhos, né? Que é o Marcelo e a Laura. Eu acho bom a gente deitar um pouco, porque deitar é bom porque deixa bonito. É o sono da beleza. Aí a Laura fica, deixa bonito? Deixa, Laura. Vamos deitar lá para você continuar bonita. Eu brinco com eles, né? Mas o nosso corpo, se não for bem tratado, ele não funciona bem. Pessoa que usa droga, né? Seja maconha, cocaína, essas drogas aí, álcool em excesso, a pessoa vai mutilando o seu corpo. E do mesmo jeito que uma máquina, um computador, o próprio celular, vez por outra, precisa ser reiniciado, quando ele fica sobrecarregado, né? Você pega a máquina, desliga, reinicia,
O celular também, ou você desliga ou reinicia. O nosso cérebro também precisa ser, vamos chamar assim também, de reiniciado. Como é que a gente reinicia o nosso cérebro? Com uma boa noite de sono. Uma noite de sono reparador. A gente fala, né? Senhor, me dá uma noite de sono reparador. Uma noite de sono gostoso, sono tranquilo. E tudo isso eu estou falando sono para dizer para você que quando a gente acorda de manhã, e a Bíblia Sagrada fala sobre isso, a Bíblia se refere que de manhã a gente tem um encontro com Deus. É claro que isso quer dizer um encontro com Deus consciente, né? Porque Deus não nos abandonou à noite. E quando a gente acorda de manhã nesse encontro consciente com Deus, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Você já tinha pensado desta forma? A cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. Está lá em Lamentações, capítulo 3, no verso 23. Isso quer dizer o quê? Você vai encontrar outras passagens, Isaías 50, versículo 4, Êxodo 34, 2 e Salmo 55, 3, que vai falar também sobre isso. Isso quer dizer o quê? Que depois de uma noite de descanso e de sono do corpo ter sido reparado pelo descanso, a gente deve invocar todas as manhãs, meu irmão, minha irmã. Eu sei que isso não é fácil, porque é um hábito, né? A hora que a gente acorda, agradecer a Deus pelo dia que Ele está nos dando. E invocar a Deus para a gente obter forças para aquele dia. Não é que Deus não deixe acontecer nada de chato, de desagradável naquele dia, não é isso. É para que Deus nos dê força. Senhor, eu estou acordando agora. Eu te agradeço por esse dia que o Senhor está me dando. Seja comigo neste dia. Me dê a força que eu vou precisar para vencer este dia. Você tem esse hábito? Eu criei esse hábito. Eu não tinha. Todo dia de manhã eu abro o olho, oh Deus, muito obrigado. Não quero saber se está chovendo, se está frio. Não quero saber se eu discuti com alguém, se eu estou chateado, se eu estou infeliz, se eu estou... Eu não quero saber. Eu digo, Senhor, muito obrigado por este dia. Me dê forças para eu vencer este dia. Para eu não ser vencido por este dia. Uma boa noite de sono é descrita na Bíblia. Que bom, Jair. Uma noite de sono é descrita na Bíblia como um presente de Deus mesmo. É só você ler aí Levítico 26, 6. Levítico 26, 6. E leia também o Salmo 4, no verso 8. É um presente de Deus dormir bem. Enquanto que dormir mal
ficar virando de um lado para o outro, do outro para um, né? Quantas vezes isso aconteceu comigo, né? De não conseguir dormir, isso graças ao bom Deus, há muito tempo atrás. Tinha noites que eu não conseguia dormir, virar para lá, virar para cá. Chegar ao ponto de colocar a cabeça nos pés da cama, porque me incomodava que tinha esquentado o lugar que eu estava dormindo, né? E a Bíblia diz que isso é equiparado a uma consciência culpada ou ao medo. Eu acho que eu tinha as duas coisas. Dá uma lida no Salmo 6, no verso de número 6, e também no Salmo 74, verso 4. Então, eu estou assim sugerindo para você que você comece a criar esse hábito de acordar de manhã e agradecer a Deus pelo dia e pedir a graça da força para vencer este dia. Eu não sei, a gente, tudo isso que eu estou falando, aquilo que não é claro na Bíblia, eu estou conjecturando. Quaisquer que sejam as razões de Deus para criar em nós a necessidade de dormir, né? Porque eu estou conjecturando tudo isso. A Bíblia não diz, olha, Deus criou a necessidade de dormir por causa disso. Então a gente conjectura, a gente imagina, a gente cria teses, informações que podem ou não nos satisfazer a respeito do assunto, né? Mas qualquer que tenha sido a vontade de Deus ou a determinação de Deus para criar em nós a vontade de dormir, a gente pode agradecer a Deus por Ele suprir todas as nossas necessidades. Deus não se esqueceu de nada. Você vê como Deus é perfeito? Quando a gente diz Deus é perfeito. Ai, mas acontece isso, acontece aquilo, teve uma avalanche e cobriu a estrada, por que foram fazer estrada ali? O problema não é Deus, o problema somos nós, gente. Você já viu? Os homens vão fazendo, lá o engenheiro diz, a estrada pode passar aqui. Depois de um tempo descobriu que não podia passar ali. Aí vão os homens lá, a gente não tem onde morar, vamos fazer a casa aqui. Faz a casa ali. Depois de um tempo vê que ali não pode ter casa. Não é Deus que errou, somos nós, mas Deus, Ele supre as nossas necessidades. A Bíblia afirma isso e é uma verdade maravilhosa. Lê lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Deus supre todas as nossas necessidades. Deus nos criou com necessidades e limitações. Para quê? Para que a gente seja constantemente lembrado do quanto a gente precisa dele. Tem gente que é todo cheio de nojinho, nojo disso, nojo daquilo. Eu graças a Deus, eu não tenho essas coisas, sabe? Você já foi fazer as suas necessidades hoje de manhã? Graças a Deus. Existem pessoas que, uma manhã após a outra,
não vai evacuar, não consegue evacuar, tem um intestino preso. Aí a pessoa passa, às vezes, 2, 3, 4, 5, 10 dias. Eu conheço uma pessoa que ficou 15 dias sem evacuar. Uma mulher, eu a conheço. Ah, pastor, mas você está falando... Não, estou lembrando você e a mim mesmo como nós precisamos de Deus, como Deus Ele criou todas as nossas necessidades e as condições. Você já pensou, se você não suasse? Eu estou falando você, eu estou falando de mim, viu? O mau cheiro que nós teríamos. Nós já somos seres que não temos um cheiro muito agradável. Você já passou perto de uma pessoa que não toma banho, ou que toma banho vez por outra lá, o cheiro não é bom. Eu não sei se você já sentiu um cheiro de cadáver, eu já falei, isso aqui é um cheiro que não esquece mais. Você acha que um animal morto cheira mal? Você não sabe o cheiro do ser humano morto. Por que isso? Por que o ser humano cheira pior do que um animal? Para a gente se lembrar de como nós somos nada. Para a gente se lembrar de quanto a gente precisa de Deus. Para a gente se lembrar em nos mantermos gratos e humildes. Acordou hoje de manhã? Claro que você acordou. Se você está aí é porque você acordou, né? Ou se você está ouvindo em qualquer plataforma nossa aí é porque você acordou. Ou se você está, sei lá, daqui uns dias vendo esse vídeo. Aliás, eu vou pedir isso para você todas as vezes que você ver o vídeo, seja no YouTube, seja no Twitter, onde mais? No blog, né? Coloca lá, gostei ou não gostei. Você sabe por quê? Isso é importante. Quando você coloca o joinha lá, ou o negativo, né? Você está nos ajudando a essa plataforma que você colocou lá, né? A divulgar esse vídeo para que mais e mais pessoas vejam. Olha quantas pessoas provavelmente precisam ouvir sobre o sono, sobre a gratidão a Deus, ouvir sobre sermos gratos e humildes. Porque se você não é grato e nem é humilde, você não tem, meu querido irmão, e você precisa criar, minha querida irmã, se você não tem essas duas qualidades necessárias para a gente poder viver na presença de Deus. Duas qualidades são indispensáveis para a gente viver na presença de Deus: gratidão e humildade. Isso está escrito na Bíblia, viu? Tiago, capítulo 4, versículo 6, e no Salmo 95, verso 2. Então, amado irmão e queridíssima irmã, não se esqueça que sono é presente de Deus. Não se esqueça de agradecer a Deus todos os dias de manhã pelo dia. E pedir: Senhor, me dá forças, me dá capacidade, sabedoria, para eu vencer este dia. Você vai ver como as coisas... Não é que as coisas não vão, só vai ser bênção, não, isso é bobagem, isso é mentira. Você vai ter dificuldade, vai ter problema, mas você vai vencer, você vai superar tudo isso. Crie esse hábito. E não se esqueça que dormir
É um presente de Deus. Agora não pode ser preguiçoso, né? Não, eu estou falando porque senão alguém fala assim, ah, tá vendo? O pastor lá falou que dormir é presente de Deus, então eu vou passar o dia inteiro dormindo. Não é isso. Dormir é um presente de Deus na hora de dormir, né? Fora da hora de dormir é preguiça, né? Tá? Deus, Pai Todo-Poderoso, nós como igreja queremos te agradecer, Senhor, pelo sono. Como é gostoso dormir, Senhor. Nem que a gente acorde à noite, não tem importância, acorda, volta a dormir, acorda de novo, volta, oh, que bom, ainda dá para dormir mais 45 minutos, oh, maravilha, Senhor. Aí a gente vira do lado assim, quando nem acabou de virar, já está dormindo de novo. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pelas ramelinhas aqui, olha, no cantinho do olho que a gente acorda de manhã. Graças, Senhor. Como o Senhor é bom. Queremos te agradecer pelos dias que o Senhor já nos deu, por este dia que o Senhor tem nos dado. Dá-nos, Senhor, força, graça, sabedoria, capacidade para a gente vencer esse dia, Senhor. Nos ajude. Ajude-nos, Senhor, a levarmos esta verdade para mais e mais pessoas. Senhor, dá-nos essas duas qualidades necessárias para a gente viver na Tua presença, que é gratidão e humildade. Senhor, está chegando o final de semana aí, né? Que a gente passe de maneira feliz por esse final de semana e pela semana que vai começar. E se for da Tua vontade, traga-nos de volta aqui segunda-feira para, como igreja, cultuar ao Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.